Olá pessoal, tudo bem? Galerinha, essa semana eu já inicio pedindo um favor para vocês. A avaliação de artes foi muito bacana, vocês foram muito bem, só que teve uma das perguntas, na verdade a pergunta número 5, que me preocupou um pouquinho. Eu posso dizer que vários de vocês, sétimo A, B e C, responderam ela corretamente, mas a maioria preferiu entrar no Google e ver o que o Google dizia sobre aquela pergunta. A pergunta era, eu perguntava para vocês na questão número 5 o que é reaction face, ou reaction face. E a maioria preferiu entrar no Google e trazer e colocar ali na prova, na avaliação, a resposta do Google. Eu vou pedir encarecidamente para vocês para vocês olharem na página 43 da apostila de vocês, porque ali está dizendo o que é o reaction face. E não só ali na página 43 da apostila, mas também no vídeo que eu fiz como um resumão antes da avaliação de vocês, eu também digo o que é o reaction face, tá certo? Então, só pra gente fechar esse assunto aí. Então, não, reaction face não tem nada a ver com um tratamento de beleza, como muitos colocaram de acordo com a resposta do Google, tá bom? Indo adiante, essa semana a gente vai da página 54 à página 62, tá certo? E aí a gente continua falando, se aprofundando, na verdade, no assunto que é se a arte ela pode ser feita com vários outros tipos de materiais, além daqueles tipos que a gente conhece, que é o lápis de cor, a tinta, enfim, se todo material pode ser usado para se fazer arte. Então vamos lá. Na página 54, a gente já vai ter, antes de tudo, a gente já vai ter uma pergunta logo de cara e a gente vai ter algumas intenções ali que vão mostrar que a arte ela pode ser feita com vários tipos de materiais, tá certo? Inclusive com materiais recicláveis, né? Aqueles materiais que a gente acha que não servem para mais nada, né? No capítulo anterior, a gente viu algumas obras de arte feitas com materiais perecíveis, né? Então, geleia, pasta de amendoim, enfim. A questão é, quando eu faço um tipo de arte com esses materiais perecíveis, eu sei que eles vão estragar, vão começar a cheirar mal, então uma exposição de arte com esses materiais não vai durar muito tempo. Para isso, algumas pessoas tiveram ideias, especificamente um carinha chamado Vic Muniz teve a ideia de, na verdade, fotografar essas obras de arte e fazer, então, uma exposição dessas fotos demonstrando essas obras de arte. E aí sim eu vou ter uma obra de arte mais duradoura, né? Com uma exposição que vai durar mais tempo, que não é o caso se eu deixasse aquelas obras ali com aqueles materiais perecíveis, tá certo? Então, o ponto é, eu posso fazer essa arte com vários materiais? Sim, e posso usar, como eu disse, inclusive materiais perecíveis, materiais recicláveis, enfim, aquele material que a gente achou que fosse para o lixo, que não servia para mais nada, pode servir por uma obra de arte também, tá certo? Galerinha, e aí eu já tenho um ponto ali na página 55 que na verdade é uma afirmação. Pensando que a arte ela pode ser feita com todo tipo de material, eu vou entender que a arte ela pode ser feita para todos, e ela pode ser dedicada, né, a todos. Então eu não vou ficar preso àqueles materiais que são mais rebuscados, mais caros, que são aqueles materiais que vão ser usados para obras, que vão para museus, enfim. Pensando numa arte que pode ser feita com vários tipos de materiais, eu penso numa arte mais acessível. Eu penso numa arte que é sim para todos, tá certo? E aí eu já venho com um outro tema aqui, que é o documentar. Então, como eu disse para vocês, o Vic Muniz ele teve essa ideia de documentar a obra de arte para que ele pudesse fazer uma exposição com aquela obra de arte, mesmo sendo feita por materiais perecíveis, né? Então, é importante que eu tenha também a opção de documentar essa obra de arte, para que ela tenha o maior número possível de pessoas que vão ter acesso a ela, e que ela seja uma obra de arte atemporal, né? Que ela não fique presa, por exemplo, à questão dela ser perecível, ela começar a estragar, a cheirar mal, enfim. Então, a obra de arte ela tem essa possibilidade de ser apresentada de forma documental. Então, eu posso documentar essa obra de arte e apresentar esse documentário, esses documentos que vão preservar essa obra de arte. E aí, na página 56, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos documentários. Existem muitas obras que são documentadas, como eu disse, com as fotografias, ou existem muitos documentários que falam sobre as pessoas que se dedicam a esse tipo de arte
diferente, esse tipo de arte alternativa, feita com materiais alternativos. E existem vários documentários sobre isso. O que a página 56 vai falar é que esses documentários, por mais amplos que eles sejam, eles vão ter sempre o olhar do diretor, de quem está fazendo esse documentário. Qual é o ponto aí para a gente conversar? O ponto é o seguinte, quando uma pessoa faz um filme, né, seja um filme de ficção ou um documentário, como eu estou dizendo, ele sempre vai ter uma ótica do diretor que produziu, que fez esse filme. Ou seja, não significa que a maneira como aquela pessoa está vendo aquilo que ele está mostrando no documentário seja a única forma de ver aqueles preceitos, aquelas obras. Então a gente vai ter que entender que tem uma mensagem subliminar na maneira que aquilo é apresentado no documentário. Tá, professor, isso ficou confuso. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, todo filme ele vai ter um olhar da pessoa que resolveu fazer aquele filme. A pessoa que escreveu o roteiro, a pessoa que dirigiu aquele filme. Seja um filme de ficção, seja um documentário, por exemplo, sobre algum assunto que nos interesse. Sempre vai ter, entre linhas ali, a maneira e a interpretação como aquela pessoa que produziu e resolveu fazer aquele filme pensa e enxerga as coisas. Tá certo? Então, nenhum desses filmes, seja ficção ou seja documentário, nenhum deles vai ser totalmente neutro. Ele vai ter sempre um pouquinho da forma de enxergar da pessoa que produziu e fez esse filme, tá bom? Ali na página 57, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns aspectos e sobre algumas características que podem apresentar esses documentários, no caso. Então esse documentário, ele vai, como eu disse para vocês, ele vai trazer uma mensagem subliminar, e aí a gente vai entender que esse documentário, ou esses documentários, ele pode ser poético, ele pode ser expositivo, ele pode ser observativo, ele pode ser participativo, ele pode ser reflexivo, ou ele pode ser performático, tá certo? Então, esse modelo aí do documentário, e essas entrelinhas, essas mensagens subliminares que a gente vai entender, elas vão estar ali de forma muito sutil. E a gente vai sim entender que esses documentários eles podem ter essas características, tá certo? E aí, na página 58, a gente fala especificamente sobre um documentário que eu venho falando desde a página do capítulo anterior, desculpa, que é o lixo extraordinário, ou seja, pessoas que usam lixo ou usam material reciclado para fazer obras de arte. E aí vão ter algumas cenas, algumas imagens que vocês vão ver tanto na página 58 quanto 59. E aí vem a página 60. Na página 60, eu vou ter uma das obras mais importantes de um artista francês chamado Jacques-Louis David. E aí essa obra se chama Morte de Marat. Tem a ver com a Revolução Francesa, tem a ver com uma forma de protesto aí desse artista e do seu amigo tão querido que foi esse Marat. E aí ele transforma essa obra, né, essa imagem do amigo, na verdade num protesto. E aí a gente vai ter, na página 60, a gente já vai ter uma releitura dessa obra, tá certo? Galerinha, importante já começar a dizer para vocês, essa semana vocês vão ter, assim como foi na semana da avaliação, na plataforma, no questionário avaliativo, vocês vão poder me enviar. Eu estou pedindo para vocês fazerem uma releitura dessa obra, tá? A Morte de Marat. Você vai fazer a releitura no seu caderno, você vai desenhar do seu jeito, você vai pintar e você vai fazer do jeito que você achar mais personalizado da sua parte. Você vai fazer essa obra, você vai fazer no seu caderno de desenho e você vai enviar para mim, tá bom? Você vai enviar ou pelo questionário avaliativo, como foi na semana de avaliação, tá? Você vai subir a imagem para mim, ou você pode mandar no WhatsApp, também no meu WhatsApp que está disponível lá na plataforma de vocês, tá? Lembrando, essa atividade é uma atividade avaliativa, vale nota, tá? Então é importante vocês me entregarem isso até o final dessa semana, tá bom? Continuando, na página 61, a gente vai ter um diálogo aí com ciências. E aí, a apostila vai mostrar duas imagens. Primeiro, de um lixo descartado sem nenhuma preocupação, que é um lixão, vulgo lixão aí, né? Tem até urubu sobrevoando esse lixão aí. E aí, na segunda imagem, a gente vai ter um aterro sanitário, que é uma preocupação maior com esse lixo, né? Que é tentar fazer com que esse lixo
não seja descartado e fique ali amontoado, mas fazer com que esse lixo tenha um proveito maior, né, para que exista uma reutilização e para que ele não prejudique tanto a terra como as pessoas que vivem ao redor desse espaço, tá certo? E galerinha, na página 62, eu simplesmente falo para vocês não fazerem a página 62, tá bom? Seriam tarefas para fazer em conjunto, mas não precisa fazer, tá bom? Então, essa semana é isso. A gente foi até a página 61. E aí, não se esqueçam de entregar essa atividade avaliativa ou na plataforma, como vocês fizeram com a avaliação, ou pelo meu WhatsApp, que está na plataforma para vocês. Não esqueçam também de responder o registro de presença na plataforma. Bom estudo e boa semana para todo mundo. Tchau, tchau.